Olá, tudo bem? É um prazer poder estar aqui mais uma vez, dividindo algo da parte do Senhor para os nossos corações. Eu estive pensando, desde ontem eu estou pensando a respeito disso, e Deus colocou no meu coração dividir com você sobre quando a gente chega no fim da linha. Não sei se você, em algum momento da vida, chegou ao final da linha. Eu, uma ocasião, cheguei. Mas Deus chegou lá também, junto comigo, e me tirou daquele tempo difícil que eu estava vivendo. Mas também tem uma mulher na Bíblia que chegou no fim da linha. Ela chegou num ponto que não tinha mais jeito para ela. E é uma mulher até, de certa forma, conhecida. O nome dela é Agar. Ela era aia da mulher de Abraão. E Abraão, todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão foi um homem, pai da fé, considerado pai da fé, que recebeu uma promessa de Deus, de que ele seria o pai de uma grande nação. Uma grande nação. E tinha apenas um inconveniente. Ele era idoso. E sua mulher Sara também era. Então, aos olhos humanos, seria impossível Abraão ser pai naquela altura da vida dele. Mas, quando Deus faz uma promessa, contrariando todas as possibilidades, ele faz acontecer. Só que durante esse tempo em que Abraão estava aguardando a promessa de Deus se cumprir na vida dele, Sara ficou meio, como eu vou dizer, desacreditada. E ela toma a iniciativa de chamar a sua criada e apresentar a criada a Abraão e falar: olha, nós já somos velhos, você sabe disso, eu também sei, e Deus com certeza sabe também. E nós aparentemente não temos condições. Eu sou estéril, nunca tivemos filho, mas está aqui a minha serva. Deite-se com ela e o filho que nascer vai ser nosso filho. E a partir dele, a promessa de Deus vai se cumprir. Só que Abraão, não muito satisfeito, mas querendo agradar, ouviu a esposa e se deitou com Agar. E Agar concebeu, a Bíblia fala que ela concebeu e no tempo determinado nasceu a criança, nasceu o filho da promessa. Eu fico imaginando a alegria que não devia estar no coração de Abraão, de Sara, de Agar, né? E até das pessoas que viviam ao redor de Abraão, vendo cumprido o que Deus tinha falado. E o menino vai crescendo, e enquanto ele estava crescendo, desenvolvendo, mas ainda pequeno, como eu falei, contrariando todas as possibilidades, Sara engravida. Olha que coisa extraordinária. Mesmo ela sendo de idade, Sara fica grávida e, cumprido o tempo da gravidez, nasce o então verdadeiro filho da promessa. Porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão não era de Abraão com Agar ou Abraão com qualquer outra mulher. A promessa de Deus para Abraão seria de Abraão com Sara. E agora nasce, o menino nasce Isaac, o primeiro Ismael, nasce agora Isaac, e
a alegria foi completa. Se já estava feliz enquanto Ismael tinha nascido, imagina agora nascendo o verdadeiro filho da promessa. Olha que coisa extraordinária. Só que durante o crescimento do menino, enquanto Isaac ia crescendo, Agar começou a perceber que Ismael estava perdendo a atenção, né, dos pais, do pai, né, e da mãe, porque a criança da serva era considerada dos patrões, dos donos. Então ela estava vendo que agora o seu filho não estava tendo mais a atenção que ele tinha antes. Agora as atenções estavam voltadas, né, para o filho nascido do casal, o verdadeiro filho prometido. E Agar começa a usar o menino para poder zombar de Sara e zombar também de Isaac. E Sara ficou muito indignada com o que vinha acontecendo e ela chama Abraão e fala: olha o que ela tem feito. O filho dela está menosprezando o nosso filho, ela fica me insultando. E Sara relatou para Abraão várias situações que vinham acontecendo, situações desagradáveis dentro da família. E ela mandou Abraão tomar uma decisão de mandar embora essa mulher. Abraão com o coração muito apertado, porque Ismael também era filho dele. Mas Deus aparece para ele, Deus fala com ele, fala: Abraão, despede essa mulher e despede essa criança. E não se preocupe com eles, porque eu vou fazer dele também uma grande nação. E qual não é a nossa surpresa? Abraão aparece diante de Agar e prepara para ela algumas coisas e despede Agar com Ismael e dá liberdade para ela ir embora e fazer a vida dela em outro lugar. Ela muito chocada, né? Muito apavorada, pega o filho, pega os pertences pessoais e sai. E vai caminhando pelo deserto. E numa certa altura do deserto que ela estava caminhando, a comida acabou, a água também acabou, e ela se viu numa situação em que não tinha mais nada para fazer. E ela estava vendo a hora de que ela e o filho dela morreriam ali, naquele deserto. Foi o fim da linha para Agar. Foi o fim da linha. Ali não tinha mais jeito. Eles morreriam ali naquele deserto. Eles estavam longe de civilização, longe de qualquer possibilidade de conseguir. Água no deserto é a coisa mais difícil. Comida, menos ainda, se não tem água, não tem comida. E Agar, muito preocupada, faz o quê? Coloca Ismael num determinado lugar e pede para ele ficar ali. E ela sai. E ela fica a uma distância observando. Na verdade, ela deixou o menino ali para morrer. Morrer de fome, de sede, de cansaço, morrer ali. E enquanto ela observava de longe, a Bíblia fala que o menino, Ismael, que naturalmente ouviu do pai tantas coisas a respeito do Deus do céu, do Deus soberano, do Deus que faz promessas, do Deus que falou ao pai dele para sair de um lugar e ir para outro, que ir para uma terra que ele mostraria. Ele conhecia todas essas histórias, ele conhecia o Deus do pai dele. E a Bíblia fala que Ismael faz uma oração, clama ao Deus do céu. E o Deus do céu aparece para Agar e fala para Agar: Agar, você está desesperada por quê? Eu ouvi a oração do menino.
E ele não vai morrer. Vocês não vão morrer, porque eu também tenho uma promessa para realizar na vida de Ismael. E quando Agar olha para o lado, ela vê um poço. Deus fez brotar um poço ali naquele lugar. E ela vai lá, tira a água e dá para o filho o que foi a salvação deles naquele momento. Eu fiquei pensando, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, quantas vezes, às vezes, nos pegamos no fim da estrada, no fim da linha, numa situação em que a gente para e olha e a única solução que a gente tem é desistir e esperar a morte chegar. Ou esperar o fim chegar, ou esperar a derrocata da empresa, ou o fim daquela vida que se afundou nos vícios, nas drogas, no álcool, e aparentemente não tem mais solução. Mas quando Deus tem uma promessa na vida do filho dele, pode chegar no fim da linha, que lá no final Deus vai aparecer para você e vai fazer surgir a solução, vai fazer surgir algo que vai tirar você dali, do fundo do poço, lá do buraco, e vai te dar uma nova chance de continuar. Eu ouvi uma vez, ouvia muito, né? Agora não ouço tanto, mas eu ouvia muito as pessoas dizerem que quem tem promessa de Deus não morre. E você realmente, se você tem uma promessa de Deus, enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, você não vai morrer. Você não vai ser destruído, você não vai acabar. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. O tempo que Deus falou que iria fazer algo em você vai acontecer. Porque Ele cumpre o que promete. Sabe? Pode ser... Ali foi o fim da linha para Agar. Não tinha mais solução, não tinha mais perspectiva. A única coisa que ela conseguia vislumbrar era a morte. E às vezes... eu e você, quando olhamos para a situação que a gente está vivendo, quando nós olhamos para aquela montanha enorme que está diante de nós, a gente só consegue pensar que acabou, não tem mais jeito. Mas Deus é Deus que faz da ordem ao monte, sai daqui e vai para outro lugar e abrir um caminho aqui para você. É um Deus que mesmo que a morte bata na sua porta, Deus ele repreende a morte e ele faz ressuscitar aquilo que poderia estar morrendo. O que poderia estar morrendo? Não é só a morte física, mas de repente morrendo sonhos, morrendo planos, morrendo objetivos que você planejou para a tua vida, sabe? Eu tenho um projeto, Deus colocou algo, nasceu no meu coração algo de Deus, mas você já vem pedindo há tanto tempo, vem orando há tanto tempo e você não vê uma luz no fim do túnel para aquilo. Quando você olha, você fala, olha, acho que deu. Porque eu já venho orando tanto por isso e nunca aconteceu. Eu venho orando tanto para que isso aconteça e olha, até agora nada. É exatamente nesses momentos que Deus aparece e Ele faz acontecer o milagre na tua vida. Aquilo que parecia sem saída, aquilo que parecia ser o fim da linha, Deus ele faz abrir uma nova porta e um novo caminho surgir, sabe? Uma nova estrada aparecer, uma nova porta ser aberta
com outros objetivos ou com os mesmos objetivos, mas com perspectivas diferentes. Às vezes a gente acha que, não, Deus falou aqui, eu vou ficar nesse olhar, nessa perspectiva. De repente Deus tem outras perspectivas para você. De repente o que Deus vai te dar não está nesse caminho que você está seguindo, de repente está num outro caminho. Mas sabe, uma coisa que a gente não pode esquecer, o que move o coração de Deus quando chegamos no final da linha é buscar a Ele, buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Ali tinha acabado para Ismael. Mas Ismael se lembrou, trouxe a memória, a lembrança, tudo que ele ouviu do pai dele. E ele deve ter orado, ele deve ter falado: Deus do meu pai, o Senhor falou que também tem coisas a realizar na minha vida. E Deus ouviu a oração do menino. E eles saíram dali. E hoje eles são um grande povo também. Da mesma forma que Ismael é uma grande nação, de Isaac saiu uma grande nação, Ismael também saiu uma grande nação. Ismael podia não ser o filho da promessa, mas Deus também beneficiou Ismael. Deus, ele tem bênçãos para você, tem bênçãos para mim, mas quando nós nos colocamos diante de Deus e usamos aquilo que Deus nos prometeu para a glória dele, para benefício dele. Então, se você chegou no fim da linha, não é o fim. Pode parecer o fim. Mas se você buscar o Senhor, se você orar a Deus, Deus ele virá a teu socorro. E você não vai morrer ali. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer uma nascente, brotar. Vai brotar água do chão, como brotou da rocha. Quando Moisés toca na rocha, brotou água. Vai aparecer a solução e você vai sair desse final de linha. Para o cristão, não existe fim de linha. Mesmo depois, quando ele morre, ele continua num céu de glória. Então, não existe um final de linha para aquele filho de Deus, para aquele servo de Deus, para aquela pessoa que está buscando e esperando em Deus. Se você acreditar e buscar com fé, o fim da linha não vai existir para você, porque Deus vai honrar o que prometeu na tua vida. Amém? Fique com Jesus.